Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Feche seus olhos e vamos agradecer pela glória que vamos tomar posse. Obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus, por Tua palavra. A palavra da Tua graça é a palavra que queremos ouvir, Senhor. É a palavra que queremos receber em nossa vida. Portanto, nos dê, Senhor, nessa manhã, entendimento mais uma vez. Mais uma vez, nos dê a compreensão, nos dê a direção. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração. Aquilo que o Senhor quer que a gente entenda, para que sejamos transformados em nome do Senhor Jesus, porque só a Tua graça, só a Tua palavra tem poder de mudar, tem poder de transformar, de curar, de nos dar paz, alegria, entendimento, sabedoria da palavra do alto, Senhor. Só a Tua graça, só o Teu poder, Senhor. Só a palavra da Tua graça. Que a Tua palavra, Senhor, jamais venha nos faltar, pois dela o nosso espírito necessita, precisa, todos os dias. É o pão nosso de cada dia. Por isso agradecemos e louvamos a Ti com nossas palmas. Louve ao seu Deus e diga obrigado, Deus, pela glória de hoje. Vamos continuar com o nosso estudo. Hoje é continuação do estudo da Epístola de Paulo a Tito. Parte 3, parte final. Hoje nós vamos finalizar o estudo da carta de Paulo a Tito. Nesse estudo, meus amados, é do seu conhecimento, nós estamos aprendendo como deve ser o nosso proceder, o nosso comportamento na igreja de Deus, na graça de Deus, de como deve ser o nosso compromisso com o Evangelho, porque o cristão tem que ter compromisso com o Evangelho, com as verdades que ele está ouvindo, recebendo de Deus. Ele tem que ter uma postura, ele tem que saber agir, ele tem que ter perseverança, ele tem que confiar em Deus, naquilo que ele está recebendo do seu Deus. Então tudo isso nós estamos aprendendo e vamos continuar recebendo essas orientações. Por isso, eu declaro e determino você buscando para a sua vida esses atributos que vamos continuar recebendo. Que você busque para a sua vida essas qualificações que estamos aprendendo nessa carta. Uma carta pequena, mas uma carta poderosa, maravilhosa, que é a carta de Paulo a Tito. E hoje nós vamos prosseguir do ponto que paramos, né? Nós já estudamos o capítulo 1, o 2 e vamos agora para o capítulo 3, verso 1. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, verso 1. Aqui tem um monte de recomendações, de orientações, de como devemos proceder, de como devemos nos comportar na graça de Deus, na igreja de Deus. E eu recebo você buscando isso para a sua vida, praticando isso em sua vida, em nome de Jesus. E o capítulo 3, verso 1 da carta de Paulo a Tito começa assim: declaro você com a mente de Cristo, com os olhos iluminados para entender a leitura. Paulo falando para Tito, exortar a igreja dessa maneira que vamos ler aqui. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. Um ponto muito importante, um dever de um cristão: respeitar, se sujeitar aos que governam. Porque você não pode ser uma pessoa violenta diante daqueles que governam, diante dos políticos.
Você não pode ser uma pessoa violenta que vive falando mal de todo mundo, presidente, governador, deputado, prefeito, vereador, senador. Ah, pastor, para mim são tudo um bando de miseráveis, tem que morrer, né? Essas pestes têm que morrer, é uma cambada de ladrão. Eu tenho ódio, se eu pudesse, pastor, metralhava todos eles, começando pelo presidente e pelo prefeito aqui da cidade, mas eu matava todo mundo. Aqui diz que você não pode ser assim. E isso dentro de você tem que mudar. Diga, eu recebo essa palavra. Em um nome do Senhor Jesus. Ao invés de você fazer isso, de pensar dessa maneira, você deve pedir a Deus, para que Deus dê iluminação a eles. Amém? Se está governando mal, se não está fazendo a coisa do jeito certo, você orar, para que mude. Orar, meu Deus, para que os projetos deem certo. Mas assim, pastor, o senhor está ensinando para a gente a ser um povo de coração bom e de pensamento positivo. E você queria que eu te ensinasse o quê? Vou até puxar uma cadeira para sentar, que não tem aqui. Você queria que eu te ensinasse o quê? Que você fosse um violento? Agressivo? É por isso que cada vez mais as coisas ficam pior no país, porque é aquela nuvem de pensamento negativo, de todo mundo falando mal. O que adianta, hein? Isso não resolve nada. E tem pessoas que ficam na fila do pãozinho, na hora de comprar lá na padaria o seu pãozinho, fica falando mal do governador, do prefeito, do vereador. É em todo lugar. É no ônibus. Mas esse presidente é um safado, né, velho? Mas esse nosso país é uma merda, perdão da palavra. O que adianta você ser assim? Que adianta você estar falando isso? Ora, abençoado. Sempre que um projeto aparece, eu falo de mim, eu respondo por mim. Meu Deus, que dê certo. Em nome de Jesus, teus anjos ministros, ilumina, Senhor, a cabeça dos nossos governantes. Dá sabedoria a eles, em nome de Jesus. Porque ficar falando mal não resolve nada. Isso só faz aumentar, subir a sua pressão. Não é verdade? Você fica nervoso, espumando pela boca, aquele desespero. Você deve conhecer gente assim. Ah, pastor, às vezes eu sou assim. Mude em nome de Jesus. Seja alguém transformado como pede a palavra. Amém, igreja? Lembra-lhes que se sujeite aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Aqui nós temos duas correntes de pensamento: os que governam lá fora e as autoridades que você tem aqui dentro. O seu pastor. A conclusão do verso 1 do capítulo 3 aqui da carta de Paulo a Tito, está nos ensinando a você que você tem que ter máxima consideração com o seu pastor. Não pode existir em nosso meio um clima negativo, porque a palavra te exortou, porque a palavra foi dura para você. Nossa, como a palavra foi dura. A palavra foi para mim. Você deve agradecer, diga agradecer. Seja humilde, amém, meu Senhor, por essa palavra. Ela veio para me corrigir, para me curar dessa deficiência que eu tenho no meu andar. Existe uma deficiência no meu proceder e a palavra veio para me corrigir. Louvado seja o teu nome, obrigado, Senhor. Eu estava precisando, mas para isso você precisa ser muito humilde. E eu declaro você sendo humilde em nome de Jesus. Não fique diferente, não. Não se recuse a viver depois. Ah, a palavra foi tão dura. E quando terminou a reunião, eu fiquei com o meu olhar assim, sabe, atravessado para o pastor. Aí fiquei mesmo. Eu sou honesto. E não fiquei muito afim de conversar com ele, não. Se ele falar, fale. Se não falar, também não fale. Não podemos ser assim. Não podemos ter um clima negativo. Amém, igreja? Seguindo, no verso 2, muita atenção para o verso 2, o apóstolo Paulo alerta que o cristão não deve cometer o pecado da língua. Isso é importante. Tito,
Exorta a igreja para que a igreja não cometa o pecado da língua. Porque se você fala mal das pessoas, você vai ter problemas, abençoados. Você vai ter problemas. É como se diz lá fora: quem mandou ter boca grande? Não é assim que as pessoas falam? Tá vendo? Ó, essa confusão toda aí é porque tu tem boca grande. Quem mandou ter boca grande? Ficar falando mal de todo mundo, contando as coisas que você ouve aí para todo mundo. Seu boca grande. Então, é um problema que a pessoa acaba buscando para si. Tem duas coisas que um cristão precisa entender na vida. Existem situações permitidas por Deus e tem tribulações que o próprio cristão pode buscar para a sua vida. Se você fala mal dos outros, você está buscando um problema para a sua vida. Você foi que gerou esse problema para a sua vida. Se você anda em alta velocidade, quem foi que buscou essa tribulação para a sua vida? Você mesmo. Você mesmo gerou essa tribulação para a sua vida. Assim entenda as outras coisas. Então, existem tribulações que vêm pela vontade permissiva de Deus, mas existem outras que somos nós que buscamos. E se você buscou aquilo, é você que tem que procurar corrigir depois. Amém? É você que tem que procurar corrigir o seu erro, aquele erro que você buscou para a sua vida. E começa assim o verso 2 do capítulo 3 da carta de Paulo a Tito: não difamem a ninguém. Diga: eu recebo essa palavra. Nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Alguém educado. Amém? Eu recebo. Quem quer ser discípulo, muita atenção. Mesmo com razão, você deve agir com misericórdia, com educação com aquele que errou. Mesmo você estando com toda a razão está toda a seu favor, do seu lado, mas procure agir com misericórdia com aquele que errou. Você é um discípulo que tem que ter controle. Não pode ser alguém que age com ira. Lembre-se que você é um representante do Deus vivo. Diga: luz do mundo. Seguindo, verso 3. Verso 3. Muita atenção aqui para o verso 3. Pois nós também outrora éramos nércios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Diga: antigamente, antes do conhecimento da palavra de Deus, éramos nós. Portanto, para que nos serve a exortação desse verso 3, pastor Sandro? Não deixe que esse velho homem volte de novo, uma vez mais, em sua vida. Não deixa nascer de novo aquela pessoa que odeia, amém? Aquela pessoa que tem raiva com facilidade, que fica magoada com um olhar, com uma situação. Não deixa isso nascer de novo em você, uma vez que a palavra te curou disso. Porque o Evangelho cura as pessoas. Mas se você, abençoado, não prossegue na obediência, alimentando, congregando, pode renascer novamente. Por isso a importância da gente estar sempre sendo exortado, recebendo a palavra, às vezes até aquele mesmo versículo, mas em uma nova glória, para lembrar para você, para exortar você a lutar contra a sua carne, para que aquela situação antiga não volte a nascer novamente, ela não volte para a sua vida, em nome de Jesus. Então, persevera, abençoado. Então, transferindo, entendendo um pouco mais além esse verso 3, Paulo também estava dizendo para Tito o seguinte, aqui, ensinando para ele: Tito, quando você for transmitir a palavra da graça, não prega como se você fosse um santo, em um pedestal, tá? E o povo pecador. Não. Lembre-se que lá atrás você também errou. Lembra, Tito, que também você teve um passado de quê? De erros.
Todos nós já erramos no passado. E é a graça, Tito, a palavra da graça. É graças a ela que estamos reinando em vida. É ela que tem mortificado os feitos desse corpo. Então, quando você for pregar o Evangelho, não prega como se você fosse um santinho perfeito, não. E o povo pecador, não. Lembra que no passado você teve erros, viu? Assim como eu tive, mas a graça mortificou essa carne que nós temos. Amados, tanto Paulo como Tito sabia disso, e eu declaro você também, tendo isso no seu coração, nós somos devedores a esse Deus, por todos os dias da nossa vida, devedores. A sua misericórdia, a sua graça, nos salvou de nós mesmos, louvado seja grato, amém? Como eu devo ser grato nessa graça? Se mantendo fiel à palavra que arrumou a tua vida e a tua mente. Faça chuva ou faça sol. Com luta ou sem luta, seja grato. Sempre firmes às verdades ouvidas. Não retroceda, não abandone o evangelho que tem transformado você. Essa graça já mudou muita coisa dentro de você e mudou para melhor. Permaneça firme, para que nada do passado venha renascer de novo. Seja aquela pessoa violenta, ou irada, ou impaciente, pá virada, ignorante, arrogante. Eu sou assim, pastor, sou agressivo, sou pesado nas palavras. Não, aprendemos na parte 2 que temos que ser pessoas mais polidas. Você não pode ser um bruto, uma pessoa irada, carnal, não. Alguém mais polido pelo Espírito Santo. Alguém transformado por Deus. E é muito importante isso aqui. Declaro você recebendo no seu coração. Não, aquele velho homem não pode renascer mais em mim. Em nome de Jesus, não recebo. Vou me manter firme na palavra de Deus. Com luta ou sem luta, eis-me aqui, Senhor. Porque nós temos uma carne que fala para a gente desistir. Desiste. Olha o que você está passando. Dá uma paradinha, dá um tempo e depois você volta. Fala para o pastor que você vai para um retiro espiritual aí seu. Que retiro espiritual? O retiro é aqui dentro mesmo. Você tem que adentrar aqui sempre para alimentar o seu espírito em nome de Jesus. Prosseguindo, verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, grife essa parte, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Abençoado, se a Bíblia está dizendo que Jesus nos salvou, eu não posso dizer uma outra coisa para você. Eu tenho que dizer o que está aqui. Jesus já nos salvou. Ele já nos salvou. O que nos resta é acolher, receber essa palavra na nossa vida. Não, eu recebo. E Paulo sempre procura lembrar, em todas as suas epístolas, isso aqui. Jesus nos salvou, gente. E ele pede para Tito, Tito, lembra sempre isso para a igreja. O Senhor Jesus já salvou a igreja, não por suas obras, pelo seu esforço fomos salvos. Lembra isso sempre, Tito, para a igreja. Olha, não é obra de ninguém que está salvando ninguém, não. Jesus já nos salvou. Pastor, se o Senhor Jesus já nos salvou, o que Ele está fazendo agora? O Senhor Jesus, nesse exato momento, se Ele não está salvando ninguém, o que Ele está fazendo? Se põe a pensar, nesse momento mesmo, Ele está edificando a sua vida, edificando a sua mente. Se põe a pensar, porque alguém deve estar questionando, se Jesus já nos salvou, então o que Ele vai fazer agora? O que Ele tem para fazer? Muita coisa. Tirar muitas pessoas que estão nas trevas para a luz. Para a luz. Tem muita coisa para fazer.
Tem muita gente na ignorância. Tem muita gente sendo governada por sua carne. Tem muitas pessoas precisando ser edificadas na mente. E isso Jesus está fazendo agora. Nos edificando nesse momento, nos dando sabedoria. Diga, louvado seja Deus. Te dando conhecimento para você reinar sobre essa carne. Porque se a gente não tem conhecimento para reinar sobre essa carne abençoada, ela maltrata a gente. Ela angustia a gente. Ela coloca um peso de condenação na gente. Então, para você ter limpa consciência, você precisa ter conhecimento na sua cabeça. Você precisa ter a palavra de Deus. E com a força desse conhecimento, com a força dessa comida, esse Deus também te dá a condição de você suportar e superar as tribulações. Veja que o seu dia a dia, Deus conversa com você. Você está ali fazendo uma coisa, aí vem a lembrança do ensino, da igreja. Eu lembro do Senhor porque eu gosto do Senhor, pastor. Por isso que vira e mexe, eu estou sempre, sabe? Está passeando na minha cabeça as coisas que o Senhor prega, não. É Deus que está dentro de você, fazendo esse filme voltar. Fazendo você lembrar. Porque alguma coisa está se passando no seu coração, e Ele já identificou, Ele está lançando aquilo para a sua mente, para cuidar de você. Porque tem um pensamento estranho, uma preocupação que veio pelo telefone, aí Deus usa a minha vida para te mandar uma mensagem pelo zap, ou você põe um CD, ou você lembra, aí Deus usa aquele momento para isso. Diga graças a Deus, você, nossa, estava precisando. Sabe que nesse momento eu lembrei do que o pastor falou, isso me deu uma força, me deu uma paz, me deu uma tranquilidade. Na hora que o senhor botou aquele trecho da reunião na internet, pastor, no zap, quando eu coloquei o CD, Deus cuidando de você, porque Ele sonda mentes e corações. Isso é bíblico. Lá em Hebreus capítulo 10, 14 fala que os que foram justificados estão sendo santificados na mente. Olha só, ou seja, essa obra linda de ser justificado já foi feita. Aí tem gente que pensa, então agora Jesus não tem mais nada para fazer. Tem sim, Ele agora está santificando a cabecinha dos seus filhos. Está santificando a mente de cada ovelha. E tem muita gente precisando, viu? E como tem. Veja que, segundo essa evidência, você não poderia fazer nada por sua salvação. Porque não é por suas obras, ó. E os erros, pastor? Às vezes eu fico pensando, quando o senhor fala de salvação, que está tudo certinho, tudo arrumadinho por Jesus. E os erros, pastor? Porque nós cometemos às vezes. É algo que temos que corrigir aqui. Diga, eu que tenho que corrigir. Isso se chama desenvolver a sua salvação. Que é cuidar dessas faíscas que surgem. Porque a nossa carne é um burro que precisa ser domado. Perdão de falar grosso modo. Precisa ser domado com conhecimento. E são coisas que a gente tem que corrigir aqui. Por exemplo, se você ofendeu, maltratou alguém, você tem que pedir perdão a quem você ofendeu. Então é algo que você fez aqui que você tem que corrigir aqui. É você que tem que resolver essa questão. Aí eu estou orando a Deus, para Deus perdoar essa pessoa. Mas se foi você que ofendeu, foi você que maltratou, essa questão tem que ser resolvida por você. Com Deus já está tudo certo. Amém? Pastor, como é difícil. Pede força a Deus abençoado. A você perdoar aí dentro de você. E você se preparar para se aproximar dessa pessoa e falar, me perdoa pelo que eu falei. Se a pessoa não quiser o seu perdão, aí já é problema dela. Não, que eu não quero o seu perdão, porque... Aí já é problema seu, abençoado. Eu vim aqui pedir, eu já estou te pedindo perdão. Meu coração está limpo diante da situação que aconteceu. Você falou, eu também falei. Então não vem falar que só foi eu que falei, você também falou, então nós falamos. E eu quero me reconciliar naquilo que eu falei. Pronto. Mas eu não quero. Então aí já é um problema seu. Eu quero estar em paz comigo mesmo e diante do meu Deus. E ponto final. Amém? Porque todos os dias estamos sujeitos a errar. E dentre os muitos erros, você pode estar sujeito a esse exemplo. De ofender, de maltratar alguém. O que é que eu faço, pastor? Corrija. É algo para você corrigir, abençoado.
Nem adianta você, pastor, me ajude. É uma coisa que você que tem que dar seu passo e resolver isso aí. Amém? E isso serve para a sua própria paz e saúde. Isso que você vai corrigir aí, vai servir para a sua própria paz e saúde. Tá bom? E alimentando o seu espírito, você também vai corrigindo os outros erros, que são vários, né? Que a gente está sujeito a cometê-los. Então, nesse mesmo verso 5, uma vez mais, vamos ler aqui, do capítulo 3 da carta de Paulo a Tito: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós um pouquinho, só um pouquinho? Não, com abundância, sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu não posso falar outra coisa. Então Paulo exorta Tito: Tito, afirma isso, hein? Ensina isso para a igreja. Está todo mundo salvo e todos possuem a quem? O Espírito Santo. Então tem cabimento, abençoado, nós estarmos aqui buscando o Espírito Santo? Tem cabimento? Não, não tem cabimento. E aí, irmão, vamos buscar o Espírito Santo? Quem achar primeiro, diz aonde ele está. Onde ele está? Quem achou primeiro? Fala aí onde ele está. Não, não tem cabimento você buscar o Espírito Santo, porque ele já foi derramado ou ainda vai ser derramado? Já foi derramado. Você é morada do Espírito do Senhor. Diga: eu recebo. O Espírito Santo já está em você. É Ele que te dá força e sabedoria. E Ele não derramou um pouquinho, hein? Tem ministérios que pregam, tem pessoas que têm, uns têm pouco, outros têm muito, outros não têm nada. Tem muitas pessoas precisando do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está fraco em você. Tem pessoas que estão sem a presença do Espírito Santo. Não, já foi derramado. E a mesma medida para todos. Diga: a mesma medida. Ninguém aqui está com o pé de Jesus e outro com o braço. Ah, pastor, acho que eu estou com os cabelos do Senhor Jesus dentro de mim. Não. Todos nós temos a presença espiritual do nosso Deus por completo dentro de cada um de nós. E em seguida diz no verso 7, algo muito importante: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos o quê? Seus herdeiros. Diga: eu sou um herdeiro de Deus, segundo a esperança da vida o quê? Vida eterna. Diga: eu sou um herdeiro de Deus. O que é um herdeiro de Deus, hein? Vamos detalhar o assunto. É uma pessoa que, por ser da família, recebe algo sem fazer nada. No tocante às coisas de Deus, eu sou um herdeiro de Deus e você é um outro herdeiro de Deus. Jesus foi à cruz e fez tudo por nós, e nos deu o direito de herdar as promessas, como por exemplo, herdamos a salvação, a sua presença está em nós, a destruição do diabo, algo que você também não poderia resolver, o Senhor Jesus foi lá e resolveu por nós, você foi herdeiro disso. Ninguém aqui poderia destruir o diabo, nem no passado e nem hoje. Como que você ia derrotar um ser invisível? Ele ia te derrubar na rua o tempo todo, porque está invisível. Você ia tropeçar o tempo todo, cair de novo. Quem me derrubou? O diabo, se ele existisse. E seria uma covardia muito grande desse Deus colocar você para destruir um ser invisível, né? Como que a gente ia conseguir um negócio desse? Então, esse Deus envia o seu Filho Jesus e resolve aquilo que você não poderia resolver. Você também foi herdeiro da saúde, porque pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Pisaduras ou chagas, conforme a sua tradução. Então você recebeu a saúde. Chama a existência, abençoado. Somos herdeiros disso. Amém, igreja? Em Atos fala que devemos declarar a saúde perfeita de Jesus Cristo. Jesus Cristo está em você. Eu recebo a saúde perfeita do Senhor Jesus Cristo no meu corpo. Recebo ativada. Está em Atos. Devemos chamar a existência disso. Amém, igreja? Amém. Então,
somos herdeiros, todos os filhos, as ovelhas, porque nem todos são ovelhas nesse mundo. Um detalhe a ser compreendido, porque existe a outra semente no mundo, que não sabemos quem são, graças a Deus, para você não ficar apontando o dedo, aquele lá é o joio, aquele lá é lobo, ainda bem que não sabemos. Então existem os herdeiros de Deus, todos nós somos herdeiros de Deus, todos os filhos, todos que são ovelhas, mas nem todo mundo é ovelha, mas nem todo mundo é trigo. A Bíblia diz que existe o joio, e que esse joio cresce junto com o trigo e tem aparência de trigo. Eita trabalheira, hein? Tem aparência. E é verdade, Judas foi um falso apóstolo. Cresceu junto com o trigo. Só que o joio professa o nome de Deus, aparenta crer, mas não crê. A Bíblia diz que o professar, o crer tem que ser com a boca e com o coração. E só uma ovelha consegue fazer tanto uma coisa como a outra. Mas o joio não. O joio só consegue professar o nome de Deus, o crer com a boca. Ele não consegue crer com o coração. Ele não tem espírito para isso. Só a ovelha consegue professar o nome de Deus e crer com a boca e com o coração, com o espírito. O joio, meus amados, cresce junto com o trigo. E detalhe, o joio faz milagres. Pastor, que confusão, hein? É por isso que Jesus falou, olha, se possível for, pode até acontecer de alguns eleitos serem enganados. Porque Judas expulsava demônio e fazia o quê? Milagres em nome de Jesus. E Jesus falou, o Senhor me deu 12, porém um está perdido desde o começo, porque é filho da perdição, porque é joio. Ele é da outra semente, desde o começo. Cresceu juntinho com o trigo. Ele já estava no nosso meio perdido, Pai. Cuidei de todos eles, porém um estava perdido desde o começo. Isso está em João, livro histórico, capítulo 17, leia em casa. Desde o começo Judas estava perdido, e Jesus sabia. Mas nós não temos essa onisciência, graças a Deus, porque senão você ia ficar apontando toda hora. Olha lá, ó. Aquela irmã lá, ela lá, está sentada na direitinha, mais para o canto da parede. É lobo mau. É bicho papão, é lobo mau aquela lá. Carinha de cordeiro, de ovelhinha, mas é uma loba. Tá com aquele vestidinho bonitinho, com aquela roupa bonitinha, aquele cabelo na chapinha, mas é loba. É loba. E ainda é um mentiroso. Por isso que nós não devemos julgar os líderes da religião, os pastores do sistema religioso. Tem gente que julga. É tudo lobo, é tudo joio. Não sabemos, abençoado. Não sabemos. Pode ser. Porque Judas, estava ali. O lobo pode estar no altar, bonitinho também, com gravata e microfone na mão. Judas não estava? Bonitinho, de gravata, todo arrumadinho, e ainda segurava a sacola e pegava o dinheiro que estava na sacola. Veja que o joio, ele não tem compromisso, ele não tem respeito. Ele professa crer, mas ele não crê naquela palavra que tem que ser fiel, que tem que ser... Ele não tem compromisso com nada daquilo. Ele é desonesto, ele é traidor, ele é mentiroso. Terrível. Mas não julguemos, porque tem ovelha que anda na contramão da vida, pode aparentar que é da outra semente, mas dentro é ovelha.
E o tempo demonstra. Veja, o malfeitor da cruz, os dois ladrãozinhos, a vida toda roubando, enganando, mentindo ali. Você olhando para aquelas duas pessoas, você conseguiria contemplá-los ou falar, são duas ovelhas de Jesus? Não, você é um malfeitor, bandido, deve ser da outra banda podre lá, deve ser Jô isso aí. Mas veja, a vida inteirinha sendo mal, mas no último instante falou, Jesus, quando o Senhor entrar lá, quando o Senhor for lá para o Pai, lembra-te de mim. Só uma ovelha pode falar isso. Veja que o outro não era, mas o outro era. Então veja, abençoado, está aí, o joio e o trigo. Que bom que Deus não te deu discernimento para enxergar o olho biônico, né? O raio-x, para ver dentro, para você não sair julgando ninguém. Apenas saiba que existe, amém, graças a Deus. Entenda, bom, pode estar vivendo essa vida toda errada, toda suja, mas pode ser uma ovelha lá dentro. Por isso que nós temos que sempre agir com misericórdia com todos. Quem é ovelha vai ficar aqui, vai receber a palavra, vai confessar com a boca e com o coração. Então, graças a Deus. Seguindo, verso 8. Verso 8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas façamos afirmações, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Diga, fiel é a palavra. Então tem duas coisas aqui que precisamos entender. Paulo estava dizendo, olha, Tito, é importante que todos estejam sempre afirmando tudo isso que ele falou antes. A salvação, o Espírito Santo em você, o proceder, etc, etc. Estejamos sempre nessa prática. E também, compreenda que fiel é a palavra. O Senhor é fiel, olhemos para Ele. Tenhamos esperança, não perca a sua esperança nessa causa, no sentido dela ser resolvida, não perca. Tenha declaração, como diz aqui, confiadamente, crendo no seu Deus. Senhor, me ajuda a enfrentar essa situação e a sair dessa situação como mais que vencedor. Eu não recebo eu sendo envergonhado. Eu não recebo. Eu quero sair dessa situação como mais que vencedor, meu Deus. Mas me ajuda a enfrentar. Tem momentos em nossa vida que a gente não sabe enfrentar a situação. E essa é a verdade. Eu sou sincero comigo mesmo. Ao falar com meu Deus, eu digo, Senhor, eu não sei enfrentar essa situação. Eu não sei nem como começar, eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar com esse problema, eu não sei lidar com essa pessoa. E você tem que ser sincero. Senhor, me ajuda a enfrentar essa situação e a sair dessa situação também. E eu não quero sair envergonhado, eu quero sair como mais que vencedor. Olhemos para Ele como Deus fiel. Um Deus que vai te honrar nessa causa em nome de Jesus. Porque fiel é a palavra. Não desista da promessa. Tantas que você já ouviu aqui. Não é verdade? Seguindo aqui com a nossa leitura em Tito, capítulo 3, verso 9. Esse verso 9 é muito importante para quem já é pastor, colaborador, ou para aquele que quer ser. Ou seja, é um verso que fala com a igreja no geral, é para todo mundo. E começa assim o verso 9 do capítulo 3 da carta de Paulo a Tito. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Às vezes a pessoa discute. Não discuta. Não gaste o seu tempo com isso. Não fica brigando com ninguém por causa de um versículo, por causa de uma passagem bíblica, por causa da lei ou da graça. Não brigue com ninguém. Evite isso. Se você fala da graça para uma pessoa, se ela não aceita,
e começa a revidar, a ficar irada, ignorante, a querer brigar, você deve ficar quieto. Pastor, eu falei da reunião aqui, né, do ensinamento que o senhor trouxe, mas o fulano virou um bicho, quase que sobe assim, sabe, e fica um... Se o diabo existisse, eu ia dizer, um demônio se soltou dentro de casa. Virou um demônio. É só falar do seu nome, é falar da igreja, do CD, um demônio se solta dentro de casa. Ainda bem que o mal está destruído, eu estou vendo que é um pedacinho de carne ali desgovernado. Mas se eu não tivesse a revelação da graça, pastor, ia dizer que está possuído o menino. Está possuído. Mas nós sabemos que é possuído de quê? De ira, diga ira. Tem pessoas assim, que são iradas. Se uma pessoa ignora, você falou da graça no seu trabalho, para um amigo ou dentro de casa, a pessoa quis brigar, fique quieto. Olha, abençoado, essa é a palavra que eu tenho para te dar. Se você não entendeu agora, se você não compreendeu ouvindo a mensagem, eu recebo que você vai entender depois. Tá? Eu recebo que você vai compreender. Não vamos brigar por causa disso. Se a pessoa ficar discutindo, não pega pilha. Pastor, ainda me afastei, falei que não ia. Vamos deixar para lá, você vai entender depois. A pessoa ainda ficou, não, vem cá. Não pega pilha em nome de Jesus. Diga, eu recebo. Se mantenha calmo, tranquilo, senão você vai andar brigando, hein? Isso é muito importante ser dito. Vocês já me viram brigando aqui por causa da lei ou da graça, ensinamento, alguma coisa da Bíblia, aqui na igreja ou na internet? Então pronto, abençoado. Quando algumas pessoas na internet mandam mensagem para mim por e-mail, escuta aqui, pastor, por que na sua igreja não tem isso, não tem aquilo? Eu poupo o meu tempo. Eu mando uma resposta educadamente, mas eu sei que aquela pessoa ela não quer a resposta. Ela quer debater, ela quer brigar. Tem pessoas que já adentraram aqui que eu já percebi isso. Essa pessoa não está querendo uma explicação. Mesmo que eu responda para ela, ela vai querer discutir, ela vai querer brigar, porque ela veio para isso. Ela veio com desacordo no coração. Mesmo que eu fale, ela está perguntando, mas escuta aqui. Por que na sua igreja não tem Santa Ceia, não tem batismo em água, não tem a unção com óleo, a santa unção com óleo? Não tem por causa disso. E diz, ouve o CD, começa a congregar. Não, eu quero que você me explique agora, eu não quero ouvir CD nenhum. Então você já está vendo que a pessoa ela não quer explicação, ela não quer entender, ela quer brigar. Tem gente que quer brigar. Eu já recebi gente aqui assim. Olha, mas por que na sua igreja não tem a santa unção? Porque não tem. Porque o Evangelho diz que por Deus todos nós já fomos ungidos. Está na carta de Paulo aos Coríntios. Deus mesmo nos ungiu e nos deu o penhor do seu Espírito. Então estamos completos. Mais abençoado porque você está impossível. Não dá mais, você está transbordando. E a pessoa mesmo eu falando isso, e depois recomendando o CD, adquira o CD, vai na livraria. Não, mas eu quero que você me fale aqui, eu quero que você me explique mais. Está querendo brigar. Divina, está querendo brigar, divina, e eu não brigo não. Está querendo brigar, divina, e não é comigo não. Então corta, abençoado. Paulo diz aqui, evita. Evita. E quem quer aprender, quando você fala, vai na igreja, a pessoa aceita o convite. De repente você evangelizou alguém na rua, falou da graça, mas na sua igreja não tem isso, não tem aquilo. Mas me explica aqui uma coisa, eu estou com a Bíblia aqui. Abençoado, vai lá na igreja. Aí você vai aprender mais, lá tem a mensagem. Não, eu quero que você me mostre agora. Sabe aquela coisa carnal? Aí você olha, eu não vou te mostrar nada agora não, porque parece que você não está querendo, você está querendo discutir. Eu não quero discutir nada. Você quer realmente receber explicação, entender mesmo? Vai na igreja. Não, na sua igreja eu não vou. Aí pronto, aí você já entendeu que a pessoa está querendo é confusão. Aí Paulo diz, evita gente rebelde. Você deve evitar. Nós fomos chamados para a paz e não para contendas. Nós fomos chamados para a paz e não para andar brigando. Uma vez mais o verso 9. Evita discussões insensatas, genealogias,
contendas e debates sobre a lei porque não têm utilidade e são fúteis. É inútil, abençoado. Você está envolvido em briga e discussão. Se o irmão não recebeu agora, receba que Deus vai iluminar ele depois. Verso 10. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Olha, está aqui um ponto importante. O homem faccioso é aquela pessoa que quer fazer fofoca, que só quer falar dos outros, mal dos outros, como por exemplo, de pastor, bispo e igreja. Tem gente que é faccioso mesmo. Quando fala de igreja, só quer falar mal de pastor, mal de bispo, mal da igreja A, da igreja B. A pessoa só fala disso. Quando ela abre a boca para falar, ela só quer falar mal de pastor e de igreja. Mal de pastor e de igreja. Mal de pastor e de igreja. Paulo diz aqui, evita. É outro que temos que evitar. E exortar essa pessoa. Já recebi pessoas aqui, ó pastor, estou vindo da igreja tal. É que aquele bispo, é que a igreja lá está assim, 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 só falando. Aí eu interrompi a pessoa, por várias vezes isso já aconteceu aqui, e na última vez eu também fiz isso aqui com um irmão, ele veio falando mal de um bispo da igreja lá, e etc e tal, eu falei, olha abençoado, você ouviu a nossa pregação? Ouvi. É a mensagem que você quer para a sua vida? É, então vamos virar essa página, e deixa o bispo fulano para lá, e a igreja que você está, vamos seguir. Vida que segue. Deus está te dando uma folha em branco para escrever uma nova história. Então, deixa esse passado para lá. Eu também não quero saber desse bispo, não. Mas o senhor conhecia ele? Sim, mas não me importa o que ele fez ou o que ele está fazendo. Eu estou com a minha vida hoje em Cristo, na graça de Deus, no altar da graça de Deus. E eu decidi viver como nova criatura. E as coisas passadas e antigas, ó, tem que deixar para trás. Então, a gente tem que tomar uma decisão de viver como nova criatura, porque senão o passado não sai do seu presente. Isso atrapalha você de tomar posse das coisas boas que estão no futuro para você. Amém, abençoado? Então, quando alguém vier falar do passado, que aquela igreja lá, aquele pastor é um bandido, lembra que você ia lá? Olha, deixa para lá, se ele é bandido ou não, se ele virou bandido, não quero saber não. Mas ele é um desgraçado, você não concorda? Bom, deixa para lá. Eu pensava assim, agora eu não penso mais assim. Eu não quero mais andar com esse tipo de julgamento, que é desgraçado, que é bandido, que é isso e aquilo. Eu não quero mais andar com esse julgamento na minha cabeça, não. Acabou isso em minha vida, em nome de Jesus. Outra coisa, se você quer que alguém da sua casa, marido, filho, esposa, os seus familiares, venha na igreja, não discuta com essa pessoa. Não discuta sobre mim, sobre a palavra, não discuta. Pastor, eu brigo sobre o senhor, viu? Mas eu brigo assim na ponta da faca. Fala do pastor aí, fala do pastor Sandro. O S do pastor Sandro é S maiúsculo. Escreve direitinho aqui, ó. Fala alguma coisa. Fala! Não discuta não. Não discuta se a pessoa falar de mim ou falar da igreja. Não discuta com essa pessoa. Mostre que a graça de Deus transformou você. Você agora é uma pessoa mais calma, mais compreensiva, melhor e dedicada para o reino de Deus. Porque além de você mostrar que a graça mudou você, você tem que mostrar que é alguém dedicado no reino. Então, não discuta. Você vai para a igreja ou não? Vai tomar atitude ou não de ir para a igreja? Ou vai ficar o tempo todo aqui assim, contra a igreja, contra a palavra? Vai mudar ou não vai mudar? Não. Esteja sempre lançando a semente. Vai hoje, bem. Vai hoje, filho. Vai hoje, esposa. Vai hoje, fulano. Não vai. Esteja sempre conversando, sempre convidando. Se for discutir, discussão a gente não vai ter. Eu só te convidei. Não te chamei para brigar. Então, só falei se você vai à igreja. Não vai? Então tudo bem. Mostre que você é alguém polido pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. E que tem compromisso com o reino de Deus. É dedicado com o reino de Deus. Porque essa pessoa precisa ver em você alguém que ora em casa. Alguém que ouve a palavra, que pega na Bíblia. Porque tem pessoas da família, fala para eu ir na igreja, mas eu não vejo, nunca vi, pegando nenhuma Bíblia dentro de casa. Mensagem, nunca ouvi aqui. Fala da igreja lá, mas... Então,
esse familiar, esse filho, essa esposa, esse marido, essa tia, essa mãe, esse pai, precisa ver na gente dedicação para com o reino de Deus. Uma pessoa que medita na palavra de Deus, que ouve as mensagens da sua igreja, que ora. O que é que você está fazendo agora aí? Estou agradecendo pela comida. Tem muita gente agora que não tem isso que tem na nossa mesa. E sabe de uma coisa? Nós somos ricos, sabia? Eu sou rica, eu sou rico. Os nossos filhos são ricos. Porque tem um monte de gente lá fora que não tem sapato, não tem roupa, não tem o que comer hoje. E os nossos filhos, abre lá a geladeira de novo, ó. Está tudo cheio, tem tudo do bom e do melhor para os nossos filhos. Para nós aqui dentro de casa. Então, nesse momento, eu decidi parar para agradecer e dizer a Deus, obrigado também pela saúde de poder comer o que o Senhor põe na nossa mesa todo dia, meu Pai. Isso mesmo, agradecer. Então é importante o teu filho, o teu marido, a tua esposa, aquele parente que não vem na igreja, ver você dedicado no reino. Olha só, abrindo agora a janela, puxando a cortina, está saindo para ir para a igreja. Ó. Todo domingo, o mesmo horário. Todo domingo é a mesma fé. E está um frio de rachar. E está chovendo. Só não dá enchente aqui porque é muito alto. Graças a Deus. Ainda bem que a nossa igreja está no primeiro andar também. Se aqui der enchente, meu filho, acabou o mundo. Porque se a água chegar aqui um dia, é porque acabou o mundo. O dilúvio aconteceu de novo. Noé está por aí. E o ponto que nós estamos aqui é um ponto alto. Mas voltando às considerações da nossa conversa, é isso. A pessoa olha, ela observa a sua fé, a sua dedicação. Olha só. Mais uma vez está indo para a igreja a mamãe, o papai, a minha esposa, meu marido, meu filho. Meu filho trabalha a semana toda, ó, vai à igreja no meio da semana e também no domingo. Acabou de sair. Isso é bom. Você está mostrando que você se tornou uma pessoa, além de ter se tornado alguém mais calmo, mais tranquilo, é alguém também dedicado no reino de Deus. São todas essas coisas, são essas qualificações que eu disse no início, que nós estamos aprendendo e que nós temos que buscar para a nossa vida. Você recebe, igreja? Evita discussões insensatas, genealogias e contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade, são fúteis. Evita o homem faccioso depois de ter admoestá-lo, primeira e segunda o quê? Vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está o quê? Condenado. Uma pessoa que anda na carne, ela não está reinando o quê? Em vida. Ela não tem a felicidade que você tem, então tenha misericórdia dessa pessoa, em um nome de Jesus também. O verso 12 até o verso 15, o apóstolo Paulo faz aqui vários avisos pessoais e saudações, tá? Para remir o tempo, eu vou ao verso 15. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. E aqui terminamos essa epístola, esse estudo maravilhoso, poderoso para a nossa vida. Repito uma vez mais. Busque tudo isso para a sua vida, ou seja, coloque em prática, meu amado. E você vai ver um resultado lindo na sua vida, no seu casamento, na sua família, em suas finanças, em todas as áreas. Convido você a ficar de pé para a gente orar. Vamos terminar essa reunião com uma oração, em nome de Jesus. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz.
Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.